Quinta questão de Química, FUVEST 2023, segunda fase. O escurecimento de joias e artigos de prata ocorre devido à reação da prata na presença de oxigênio atmosférico com compostos de enxofre presentes no próprio ambiente, formando o sulfeto de prata, que é um composto de coloração preta. Essa reação é representada a seguir. Temos a prata sólida com oxigênio e íons enxofre mais H+. O nosso corpo produz um pouco de enxofre, acidez normal, cheiro de ovo podre, enfim. E aí esse enxofre se liga na prata e a água é formada. Uma das receitas caseiras para o clareamento da prata é descrita a seguir. Adicionar uma solução aquecida de água, sal de cozinha e bicarbonato de sódio em um recipiente forrado internamente com papel alumínio. Adicionar o objeto de prata ao recipiente com a solução e deixar reagir por 3 minutos. Retirar o objeto de prata, lavar com água em abundância e secar. Particularidades, né? O bicarbonato é para deixar o meio condutor, porque ele vai se formar hidróxido de sódio. O alumínio, papel de alumínio, tem que estar em contato direto com a prata, não tem que ficar um separado do outro. Então você tem que forrar, por isso ele fala de forrar, né? Porque quando você coloca o anel, vai encostar o anel de prata com o alumínio. De preferência voltar a folha brilhante do alumínio para o anel. E reagir pouco, senão daqui a pouco vai degradar o alumínio e vai estragar tudo que você fez. Considerando que os potenciais padrão de redução do alumínio e da prata estão dados abaixo, o alumínio para receber elétrons é péssimo, menos 1,66 volts, isso indica uma baixo potencial de redução, e o íon prata com enxofre, prata oxidada, recebendo elétrons e soltando enxofre longe, tem um potencial negativo também, indicando que não é espontâneo. Ou seja, o enxofre gruda bem na prata. Escreva no quadro da folha de respostas o número de oxidação da prata antes do escurecimento e no composto formado depois do escurecimento. Antes do escurecimento, nós temos prata sólida, NOx zero, substância simples. E a prata escurecida está com enxofre, que é 2-. Descruza aqui as cargas, a prata vai ser +1. A folha de respostas apresenta bolhufas de quadro, né? O texto lá falava de escreva no quadro da folha de respostas. Não tem quadro não, meu velho. Então, bola fora na FUVEST aqui. Como é que eu respondi isso aqui? Nós vimos em anos anteriores, 2024, essa historinha de Indicanox, né? Então, você colocaria que a substância simples tem NOx zero e essa prata tem NOx +1. Né? Simples assim. No máximo você faria um x aqui menos 2, 2x menos 2 igual a 0, porque a substância é simples, e aí seu x vai dar 1. Né? Bem tranquilo. Graças a Deus. Né? Vamos agora ao item B. Escreva a equação global balanceada e calcule a diferença de potencial da reação de clareamento da prata. Restituição da prata metálica. É a restituição da prata metálica. Então veja, essa equação que está aqui, ela não corresponde ao que ele quer, viu? Isso aqui é a prata oxidando. Eu quero restituir a prata metálica. Então tem que tomar cuidado. Você tem que usar esta equação agora, essas equações e essas diferenças de potencial. Questões de segunda fase acabam colocando questões e aí você tem que saber diferenciar os tópicos, o conteúdo que te interessa para respondê-las. Vamos lá. Veja que aqui eu copiei o potencial da prata formando prata metálica. Então eu copiei a segunda equação. Quando se copia a segunda equação, o potencial permanece com o sinal como estava, 0,69 volts. Agora eu vou inverter a equação do alumínio, colocando o alumínio para se oxidar. Afinal eu quero que a prata reduza. Se você inverte o potencial, também inverte. Se você inverte a equação, inverte o potencial, vai para mais 1,66. O somatório agora dessa combinação de volts vai dar
0,97 volts é o potencial dessa reação, portanto, espontânea, reação espontânea. E a equação global vai exigir de nós um balanceamento no fluxo de elétrons. É muito importante que os elétrons que saem sejam iguais aos elétrons que entram. Com isso, você pode cancelar os elétrons. Veja que eu multipliquei por 2 a equação do alumínio e por 3 a equação da prata. Feito esse balanceamento, cortados os elétrons, você consegue a global que está aqui embaixo. 3 sulfetos de prata com 2 alumínios, formando 2 cátion alumínio, 6 pratas sólidas e 3 sulfetos liberados. Né? Por isso o texto fala de lavar bem, né? Para liberar essa birosca longe da prata. É uma questão tranquila de eletroquímica, sabe? O assunto, quando nós abordamos em sala de aula, gira muito em torno disso. Você pega sempre um potencial maior, né, para poder gerar um potencial positivo. Então, se eu fizesse alguma inversão, eu tenho que inverter o menor para poder somar e dar positivo. Né? Seria uma outra dica para verificar o que fazer. Que o potencial sempre tem que dar positivo, numa reação espontânea. Letra C. Outra receita caseira envolve o uso de pasta de dente que contém fluoreto. A limpeza de objetos de prata por abrasão é ficar esfregando e polimento da sua superfície. Considerando que o potencial de redução do flúor é de 2,87 volts, a presença de fluoreto contribui para a limpeza da prata? Justifique com base no potencial da reação global. Então, assim, o povo usa pasta de dente porque tem óxido de silício lá. Perdão, óxido de titânio, que dá cor branca. As tintas têm óxido de titânio. E esse negócio ele é meio arenoso, mas muito pequenininho. Isso pode causar um atrito e limpar, né? Na verdade, você está arrancando um pedaço de prata, né? Expondo mais o metal, e isso pode piorar depois, porque vai oxidar mais rápido ainda a prata. Mas o problema aqui está no texto, gente. Ele fala para nós que o potencial de redução do flúor, F2, é 2,87. E a pasta de dente tem fluoreto. Infelizmente, o nome das coisas aqui faz uma baita diferença. Vamos à resposta. Essa já é difícil. Nós temos aqui, então, ó, veja só, a equação do fluoreto virando flúor, liberando 2 elétrons. Veja que essa equação ela é uma equação de oxidação. O texto fala da equação contrária, da redução. O flúor tem um potencial de redução de mais 287. Portanto, a oxidação do fluoreto é o contrário, menos 287. Né? Então, triste aqui, mas era necessário redigir a equação do flúor. Né? Eu vou escrever aqui embaixo. Ó. Flúor recebendo 2 elétrons, formando 2 fluoreto. Isso aqui teria mais 2,87 volts. Então, essa equação é que o texto deu para você. Só que o fluoreto é o reagente dessa história. E eu sempre dou nas minhas aulas de eletroquímica. Quais são os reagentes? Os reagentes são o fluoreto e o sulfeto de prata. Porque aqui eu tenho os caras que vão reagir. Veja que as equações já estão montadas para que o fluxo de elétrons seja cancelado. É só você somar, apresentar essa equação global e mostrar que o potencial das equações dá negativo. O somatório que dá duas coisas negativas. Como o potencial é negativo, a reação é não espontânea. E o fluoreto não ajuda em nada a limpeza da prata oxidada. Porque a reação não é espontânea. Então o fluoreto não vai reagir. Uma questão difícil, né, de eletroquímica, que envolve esse conceito básico de quais são os reagentes. Dado uma equação eletroquímica, eu tenho que manipulá-la de forma a coincidir aos reagentes que estão presentes. É uma questão que eu acho que vale aí estudar, porque cai com frequência. Vamos à última questão.